E aí, gente, estudantes do EMC, Servir um, boa noite. Tô aqui nessa tentativa protótipo, assim, uma tentativa teste de responder as perguntas de vocês. Já quero dizer que eu tô muito feliz de você estar participando. O meu espírito se enche de alegria de verdade. Não tem como o professor se sentir mais alegre quando um aluno tem dúvida e a gente pode responder. Lembrando que eu sou apenas o guia desse ensino. Tudo aquilo que vocês vão receber de resposta, tudo aquilo que vocês vão receber acerca das dúvidas que vocês têm, cara, não vem nada de mim. Eu quero dizer que as respostas elas já existem e eu não sou dono da verdade nenhuma. Tudo isso vem do próprio Senhor Jesus, vem do próprio Espírito Santo. E às vezes até se você talvez esteja um pouco sem fé acerca daquilo que a palavra de Deus fala, que isso seja de encontro com a tua vida e realmente mude alguma coisa dentro do teu coração. A palavra de Deus ela é perfeita e assim como o próprio Deus é perfeito. O detalhe da palavra de Deus é que ela foi escrita por homens, obviamente, mas por ela ter sido inspirada pelo Espírito Santo. Independente se ela tem quase 2.000, um pouco mais de 2.000 anos depois que ela foi finalizada, é um livro totalmente atual, é um livro que tu pode aplicar totalmente na tua vida, se puder interpretar corretamente. E toda a Bíblia ela é útil para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Então é o seguinte, foi colocada uma perguntinha ali de vocês, né? Que vocês gostam de me desafiar, vocês gostam de fazer aquilo que eu nem gosto, né? Que é estudar um pouquinho da palavra de Deus, que é saber um pouquinho mais a respeito de Deus, tudo aquilo que ele deixou escrito aqui pra gente. E em oração, eu já tenho pedido a Deus para que eu não fale nada a vocês que não venha dele. Antes de eu começar esse vídeo, eu fiz uma oração. Então eu quero deixar vocês bem tranquilos, tá? O que eu falar aqui vai ser a respeito da palavra de Deus. Obviamente que eu vou guiar junto com a minha opinião própria, daquilo que Deus também já trabalhou na minha vida. E tudo aquilo que eu já vivi com Deus acerca desses anos que eu caminho com Jesus. Não propriamente caminho todos esses anos na igreja que eu congrego hoje, mas com Jesus, com certeza isso pode falar um pouquinho mais alto. Então vamos lá, a pergunta que vocês colocaram para mim aqui é uma perguntinha assim até clássica, mas é interessante porque isso sempre vem à tona, né? Então a pergunta que vocês colocaram para mim aqui foi: por que Deus nos deu o livre-arbítrio se a intenção é de não utilizarmos? Pensa bem, por que Deus nos deu o poder de escolha, nos deu o poder, a autoridade para poder decidir o que eu devo fazer com a minha vida ou acerca daquilo que vai influenciar as pessoas que estão à minha volta, se a intenção é de não utilizarmos? Essa pergunta ela faz a seguinte reflexão: se eu tenho poder para minha vida de decidir o que eu devo fazer, aonde eu devo ir, com quais pessoas eu devo conviver, quais decisões que vão definir o destino da minha vida, se Deus me deu essa escolha, por que eu não posso fazer o que eu quero? Essa é a pergunta, correto? Quem fez a pergunta depois me corrige, mas esse é o detalhe. Se Deus me deu o poder de fazer o que eu quero, por que eu não posso fazer o que eu quero? Eu tenho um texto de Romanos que eu queria ler com vocês. Ele é bem base acerca desse tema. O apóstolo Paulo deixa muito claro quando ele escreve isso aos Romanos. E quem melhor do que Paulo para explicar uma questão polêmica como essa? Vamos lá? O texto está em Romanos, capítulo 8, versículo... Eu vou ler do versículo 5 até o versículo 9, tá? Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui pra gente poder, mas acho que não está atrapalhando não. Olha só. Romanos, livro de Romanos, depois lá no Novo Testamento, escrito por Paulo. Nada do Velho Testamento para você não me chamar de antiquado, me chamar de balela e de homem da lei. E, enfim, apóstolo Paulo, referência para nós, o cristianismo, homem de Deus, cara que caminhou com Cristo, cara que viu Jesus, então é o cara. Olha só, Romanos 8, do 5 ao 9. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus,
porque não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence ao Cristo. Vou repetir a primeira parte do versículo 9, olha só. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Glória a Deus pelas palavras do tio Paulo. Olha só que legal. No Jardim do Éden, o Senhor Jesus criou o ser humano. Criou Adão e Eva lá. Vamos pensar em Adão e Eva, ok? Ele fez, pensa num jardim que tinha de tudo quanto era coisa. Tudo quanto era bicho, tudo quanto era alimento, tudo quanto era árvore que dava fruto, rios cheios de peixes, aves. E o Senhor pega e fala para Adão que ele poderia colocar nome em todas as coisas. Ou seja, naquele momento, Deus entrega uma autoridade para Adão. E diz, olha, tu tem poder sobre tudo que te envolve e sobre a tua vida. E do tudo que eu fiz aqui, olha, tem tanta coisa legal aqui, ó. Você pode usufruir de tudo, é tudo teu. Eu, como um pai amoroso, eu fiz tudo para te agradar. Eu fiz tudo para dar para ti. Mas, Adão, tem uma regra. Tem uma árvore ali no meio do jardim que eu não quero que você coma. De tudo quanto existe aqui, tu pode comer, mas tem uma árvore no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Eu prefiro que tu não coma daquela árvore. É bom tu não comer. Porque se você comer, então você vai morrer, infelizmente. Essa é a única condição, tá? Mas, cara, do resto tudo é teu. Ok, até essa parte a gente já tá do lado de conhecer. E quando Paulo traz essa situação, ele remete lá à situação do Jardim do Éden, do que é o seguinte: o Senhor me deu autoridade sobre aquilo que eu devo escolher para minha vida ou não. Porém, Deus só colocou aquela árvore no meio do jardim para que o livre-arbítrio fosse verdadeiro. Por quê? Eu já conversei com vocês na escola ministerial de que desde o começo do plano original de Deus na criação, quando ele planejou criar o homem, ele queria na verdade uma grande família. Ele queria compartilhar o amor que ele tinha, ele queria compartilhar quem ele era. Tanto que no primeiro livro de Deus, da palavra de Deus, Deus fala que criou nós, a imagem e a semelhança dele. Então tudo aquilo que a gente é, nosso cabelo, nosso corpo, nosso rosto, a forma que nós nos movimentamos, que nos alimentamos, que nós andamos, falamos, tom de voz, cor dos olhos, pele, a forma como o ser humano vive, a forma como o ser humano tem sua anatomia e fisionomia, ela é de acordo com a semelhança de Deus. É como se Deus estivesse pegando um pouquinho daquilo que ele tem, de autoridade, de poder e de escolha, e colocasse na gente. Então tudo isso, cara, voga nessa análise. Então ele fez a imagem e semelhança dele. Como ele fez a imagem e semelhança dele, obviamente, como ele tem poder de escolha sobre tudo, ele nos deu também poder de escolha. Só que aí é que tá. Ele já tinha os anjos, já tinha os querubins, já tinha os animais celestiais, já tinha os anciãos dentro do reino espiritual, né? Quem entende um pouquinho mais tá ligado do que eu tô falando. Mas ele não tinha nenhum ainda que poderia escolher amar a Deus de verdade. Então, quando ele faz o homem mais semelhança, ele tinha essa ideia na cabeça. Cara, os anjos me adoram porque eu os obrigo, não os obrigo, mas eles foram criados para isso. Eles foram criados para me adorar incessantemente, incontestavelmente. Eu vou criar alguém, eu vou criar um ser que ele vai ser muito parecido comigo e ele vai poder escolher me amar ou não. Porque se eu der a opção para ele de ele não me amar, quando ele escolher me amar, é de verdade. Porque com todas as opções que ele tem, com as opções que ele tem para escolher e contra a minha vontade, quando ele decidir me escolher, significa que ele está me escolhendo de verdade e não porque eu estou obrigando. Então olha só que interessante. Se Deus não houvesse colocado a segunda opção lá no jardim, de não servi-lo, de não agradar a ele,
os seres humanos não teriam livre-arbítrio real. Esse é o detalhe. Ou seja, se eu não tivesse nenhuma escolha de não agradar a Deus, não seria a minha própria vontade, porque todas as opções agradariam a Deus. Então começa por aí. A análise começa nesse ponto. Deus nos deu, primeiro ponto, Deus nos deu o livre-arbítrio porque essa é a única forma de amar verdadeiramente. Se Deus tivesse criado robôs programados para fazer aquilo que é certo, Deus estaria interferindo na nossa própria vontade, ou seja, não seria uma criação de acordo com a semelhança dele. E obviamente, nós não estaríamos expressando o amor de verdade ao Senhor Jesus. Obviamente que para haver livre-arbítrio, eu preciso ter dois caminhos. Um de obedecer a Deus e um de não obedecer. Paulo pega esse mesmo pensamento e aplica. E ele diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne e deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O detalhe de nós não podemos fazer tudo o que queremos é exatamente porque depois que eu compreendo a vontade de Deus para minha vida, depois que eu compreendo que Deus me ama, que Ele não me criou para passar por diversas situações na minha vida, Ele não me criou para me ver com depressão, Ele não me criou para me ver tendo relacionamentos que não vão me levar a nada, Ele não me criou para me ver tendo uma vida fútil, não me criou para ter uma vida vazia, não me criou para ter uma vida com depressão, não me criou para ter uma vida que realmente o diabo gosta, do jeito que o diabo gosta. Ele não me criou para isso. A partir do momento que eu compreendo isso, quando o Espírito de Deus entra na minha vida, eu começo a perceber que tudo aquilo que na verdade eu achava que eram regras, que eram mandamentos, que eram apenas ordens de Deus, simplesmente porque eu achava que Deus gostaria de provar que Ele é o manda-chuva e que Ele é soberano sobre tudo. Na verdade é tudo porque Ele me ama e porque Ele quer o melhor para mim. O meu livre-arbítrio, ele não está condicionado a fazer aquilo que eu não quero. Eu posso fazer o que eu quiser. Essa é a realidade daquilo que Deus nos dá. Mas porque eu entendi aonde esse pensamento vai me levar, que está baseado na carne, que é como Paulo explica, eu decido não ir pelo lado da carne. Aí é que tá. Não significa que eu não estou fazendo aquilo que eu quero. Significa que livre-arbítrio é decisão. E no momento em que eu entendo aquilo que Deus quer para minha vida, eu utilizo o meu livre-arbítrio para decidir caminhar com o Espírito. Eu utilizo o meu livre-arbítrio que Ele me deu para caminhar naquilo que Ele tem para mim. Essa é a beleza do livre-arbítrio. É um dom maravilhoso que, se tu pensar, é aquilo que te permite pecar e realmente viver uma vida sem Deus, mas também é aquilo que te dá autoridade para decidir caminhar com Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, o livre-arbítrio é a única coisa que te dá direito de servir a Deus, de adorar o Senhor Jesus, independentemente se teus pais não queiram que tu sirva o Senhor Jesus, independentemente se o país que tu mora não aceita a palavra de Deus, ou se os teus amigos não aceitam a palavra de Deus, ou se o teu professor de filosofia não aceita a palavra de Deus. O livre-arbítrio é o que te dá o direito de decidir a quem tu quer ouvir. Se é a carne, eu faço o que eu quero. Joe, eu faço o que eu quero porque a vida é minha. Meus parabéns, você está exercendo o seu livre-arbítrio. Mas depois que você entende quem Deus é, por que Ele te criou e o quanto Ele te ama, decidir fazer a vontade da carne e ir contra aquilo que Deus quer para tua vida, me desculpa, mas é burrice. Por que burrice, Joe? Porque depois que eu compreendo as maravilhas de Deus e eu tenho fé, e eu creio que realmente é isso que Deus tem para minha vida, por qual motivo eu vou fazer o contrário? Eu estou me sentindo tentado, eu quero voltar a realizar as coisas que eu praticava no mundo, eu acho que a lei de Deus ela é pesada. Isso é normal. Dúvidas como essa, tentações, isso é normal. A palavra de Deus também fala que a carne e o espírito lutam o tempo todo. Então isso acontece. Agora, deixa eu ler um livrinho, um texto para você aqui, que ele está lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. E diz assim, os céus e a terra estão hoje por testemunhas contra vocês, de que tenho colocado vida e morte, bênção e maldição diante de ti.
Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Quando a gente começa a entender as leis de Deus e o amor de Jesus, do quanto ele na verdade nos ama e tudo aquilo que ele nos proporciona como leis, como a gente às vezes acha pesado as regras de Deus, a palavra de Deus, acha difícil seguir a Jesus, né? Mas tudo aquilo que ele recomenda que a gente viva, que obviamente vai totalmente contra o que o mundo diz que nós temos que viver, quando a gente decide por fé, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, gente, tudo se resume na fé, em realmente acreditar naquilo que Deus tem para mim. E olha só, quando eu decido isso, eu estou com vida e morte na minha frente. E o que o Senhor recomenda no Deuteronômio 30? Escolhe a vida. Ele não te obriga a escolher a vida, ele te instrui a escolher a vida. Ele não vai colocar os mandamentos dele na tua cara e dizer o seguinte, ó, obedece porque senão tu vai pro inferno. É uma realidade que realmente, se eu escolher um caminho sem Deus, eu tenho um futuro sem Deus? Isso é uma realidade. Isso é uma realidade que até Deus mantém para que o livre-arbítrio ainda continue sendo perfeito. Porque se não houvesse a opção de eu ser realmente, de eu arcar com as consequências daquilo que eu escolho, não significaria livre-arbítrio. E se não existe essa opção, também não existe o amor de Deus. São duas coisas que andam em paralelo. O amor verdadeiro de Deus no livre-arbítrio e o caminho oposto, que é a opção de eu também não escolher a Deus. Então, se eu não tiver a opção de não escolher a Deus, se eu não tiver essa opção de seguir a vontade da carne, eu também não tenho a opção de amar Deus verdadeiramente. É como se eu fosse programado como um robô. E aí Deus não quer robô, gente. Deus não quer uma geração de robô que lê um livrinho de regra e fica ali naquele livrinho de regra. Deus quer uma geração de intimidade com Deus. Deus quer uma geração que esteja experimentando o Senhor Jesus todos os dias, que fecha a porta do teu quarto, que dobra o joelho, que ora. Isso não tem religião nenhuma, religiosidade alguma, que vai querer te dizer o quanto você deve orar ou não. Isso é tu com Deus, cara. Joe, eu não consigo ouvir Deus. A gente pode fazer um vídeo sobre isso também. E a gente fala a respeito disso. Mas, cara, tá com dúvida, realmente tá pesado assistir a lei de Deus? Cara, te joga aos pés de Jesus. Diz pra ele, confessa isso pra ele, abre teu coração pra ele. Não tô dizendo pra confessar pro teu pastor, pro teu líder, pra mim. É importante também a gente estar alinhado, mas só que acima de tudo, a tua intimidade com Deus é que vai fazer compreender melhor o amor dele e a vontade que ele tem pra tua vida. Amém? Quando o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus coloca diante de ti a oportunidade de adorar ele e a oportunidade de não adorá-lo, a oportunidade de seguir os mandamentos dele, porque só fazem bem para ti. Veja bem, os mandamentos de Deus estão aqui para fazer bem para tua vida. Como diz o Deuteronômio 30, escolhe a vida para que tu viva. Para que tu vai escolher a morte se tu sabe que é morte? Ah, mas como assim? Isso é injusto, gente. Como é que pode eu, que sou criatura, criado por Deus, querer questionar o Criador? Não dá, né? Eu tenho que me colocar no meu lugar. Se eu fui criado, eu aceito a minha função de criado e aceito a autoridade que ele me deu a respeito do livre-arbítrio. E depois que eu entendo o que é vida, eu escolho vida. Amém, gente? Então, lembrando, Deus nos deu o livre-arbítrio, não foi para não utilizarmos. Ele nos deu exatamente para a gente utilizar e escolher aquilo que traz vida, realmente. E escolher aquilo que realmente vai me colocar onde Deus sempre quis que eu esteja. Independente da família que eu nasci, se não são cristãos, independente da família, independente dos amigos que eu tenho, independente de onde eu vim, de quando, de tudo aquilo que eu fiz, o Senhor está sempre aberto para te acolher e para te ensinar acerca dos mandamentos dele, acerca das leis. Em um salmo, eu não lembro agora qual é, mas diz assim, ó, como é feliz o homem que serve a Deus e que se deleita nas leis do Senhor. Olha só. Aquele que tem alegria em servir a Deus. Aquele que tem alegria em ler aquilo que Deus recomenda para a tua vida e segue. É tão feliz o homem que encontra prazer em adorar a Deus naquilo que ele proporciona para a gente, aquilo que ele recomenda. Novamente, o livre-arbítrio, ele foi dado para o homem, não para que ele não fizesse o que ele quer,
mas que ele utilizasse o poder de fazer o que ele quer para escolher a vida, escolher o bem, escolher o amor, escolher obedecer ao Senhor Jesus, escolher viver uma vida com o Espírito Santo, ao invés de viver uma vida da carne e viver uma vida vazia, de viver uma vida de pecado. Eu espero que eu tenha respondido essa pergunta. Eu fiz esse vídeo aqui um pouquinho mais rústico, assim, aqui no meu quarto mesmo, sem nenhuma edição. Mas a gente vai estar melhorando nos próximos, tá? Deus abençoe vocês. Lembrando, amanhã a gente tem mais uma dose de Bíblia a respeito dos temas que vocês me trouxeram. E eu amo cada um de vocês. Fiquem na paz. E qualquer coisa eu tô aqui para orar por vocês, para dar uma palavra para vocês. O que vocês precisarem, vocês podem me chamar. Amém? Amo demais vocês. O Senhor queima no meu coração o quanto eu amo vocês, o quanto eu amo estar servindo vocês. E até amanhã. Boa noite.